Olá, meu nome é Fernando Boari e eu vou apresentar uma videoaula sobre o ônibus andante. O ônibus andante é um sistema de transporte a pé para grupo de pessoas que se faz de uma forma segura, saudável, educativa e cultural. O ônibus andante pode ser utilizado para fomentar ações culturais em museus, fábricas de cultura, centros educacionais unificados, como o CELS daqui de São Paulo, oficinas culturais, ou equipamentos de assistência social, como o CAPS, por exemplo, e pode ser utilizado como uma forma de conectar essas instituições com os territórios nos quais ela faz parte, fazer com que as pessoas, os grupos que são atendidos por essas instituições possam conhecer um pouco mais desses territórios, criar laços de identidade ou reforçar laços de identidade com esses territórios, né? O ônibus andante ele também pode ser utilizado por você que está produzindo um projeto cultural via lei de incentivo, por exemplo, e você quer atingir um determinado grupo de estudantes que estão no centro da criança e do adolescente, que está próximo do espaço cultural em que você está propondo o seu projeto. E aí você fica pensando como levar aquele grupo de pessoas para essa instituição. Nem sempre a gente tem ônibus disponível para isso, né? Ou tem recurso para esse transporte. Então, por que não criar uma linha de transporte entre esse CCA, entre esse Centro da Criança e do Adolescente, e o espaço cultural em que você está propondo? O ônibus andante ele tem como inspiração o Pedibus, que acontece em diversas cidades na Europa, Estados Unidos, Austrália, e tem reverberações em outros países do mundo, que é um sistema de transporte que leva a pé as crianças, grupos escolares das suas casas até as escolas, né? E sempre sinalizado com adultos e tendo uma organização de grupo que faz com que esse caminho seja feito de forma segura, né? E se estabeleça linhas de transporte mesmo estruturadas na cidade, né? Para que esse transporte ocorra. Aqui no Brasil, eu acredito que o ônibus andante ele tem um potencial muito grande da gente descobrir os territórios mesmo onde as instituições de cultura e de educação e de assistência social fazem parte, né? Os bairros eles têm lugares que são super importantes do ponto de vista do referencial daqueles espaços para os moradores daquele lugar. Todo bairro tem uma história para contar. Todo bairro tem espaços onde as pessoas elas se encontram, são espaços referenciais. Tem praças, áreas que são mais comerciais, por exemplo, ou áreas que são mais residenciais, pequenos largos que se formam entre esquinas e arranjos de quadras de rua. E tudo isso pode ser muito interessante para se pensar em projetos pedagógicos ou projetos culturais. A região metropolitana de Lyon, por exemplo, na França, ela tem mais de 100 linhas de transporte a pé estruturadas na cidade, que estão inclusive no próprio site da internet sobre o transporte metropolitano da cidade. Aqui no Brasil tem um grupo que chama A Pé e eles promovem ações relativas à mobilidade urbana, agregando profissionais de diversas formações e atuando muito com o poder público, e eles criaram uma ação que chama Exploradores da Rua, que é uma atividade educativa que busca levar as crianças das escolas para descobrir a cidade através das caminhadas, entendendo que o ambiente urbano ele instiga a curiosidade, a investigação, a brincadeira, e então também se configura como um espaço de aprendizagem, né? O ônibus andante ele pode ser utilizado como um sistema de transporte mesmo, né? A gente teve uma experiência muito interessante no Museu da Língua Portuguesa, em que foram criadas 3 linhas de transporte a pé e que conectava diversos equipamentos culturais e educacionais que estavam na vizinhança do museu, para que a gente pudesse levar esses grupos escolares ou dos equipamentos, esses grupos que eram atendidos por esses equipamentos, para o museu, para eles aproveitarem esse potencial cultural do território, né? E a gente conectou esses outros equipamentos de cultura, por exemplo, às vezes eram equipamentos que não eram nem conhecidos dos próprios professores das instituições de educação que estavam naquele entorno e que passaram a fazer parte ali do cotidiano daquele grupo escolar ou daquela escola, né? Alguns professores, por exemplo, deram aulas
em outros espaços, como por exemplo no Parque da Luz ou nas praças que tem no entorno do Museu da Língua Portuguesa. E foi muito interessante esse processo de criação dessas linhas de transporte lá, e que foi um projeto que foi bem sucedido no sentido da gente ter um alcance muito grande de crianças e adolescentes e até mesmo adultos, né, que passaram a frequentar o museu a partir das saídas do ônibus andante. Nessa aula você vai aprender como criar uma linha de ônibus andante com 6 passos básicos, né? A gente vai entender como fazer um mapeamento do território, a definição do percurso do ônibus andante, a criação dos elementos de sinalização do ônibus andante, a definição das funções de cada participante do ônibus, a partida, como a gente faz a partida desse ônibus andante com esse grupo de crianças ou de adolescentes ou mesmo de adultos, e depois como a gente avalia essas ações e propõe melhorias para outros projetos. O primeiro passo, então, é o mapeamento do território, que nada mais é do que conhecer o território e organizar essas informações que você acaba descobrindo nesse processo de conhecimento desse bairro, desse território, em uma lista ou preferencialmente mesmo em um mapa, né? Vale lembrar que conhecer o território é algo que é construído no tempo e de forma muito peculiar para cada uma das pessoas, né? Aquilo que se conhece ou se reconhece de um território diz muito sobre a relação das pessoas com os espaços em que elas vivem, né? Então, por exemplo, para um motorista significa entender quais avenidas conectam ruas e onde estão os estabelecimentos comerciais onde ele tem que ir, por exemplo, né? Ou um trabalhador provavelmente vai conhecer mais os restaurantes, os comércios, os pontos de ônibus próximos dos lugares onde ele trabalha. E para quem vive num bairro, num determinado território, conhecer esse território é estabelecer uma relação com as histórias que são vividas, as experiências, as pessoas que conhecem e convivem naquele bairro, né? Os sons, os cheiros, os sabores, enfim, essas coisas todas que faz esse sentido de habitar mesmo um determinado espaço. Uma possibilidade interessante para escolas e instituições de ensino que queiram implantar o ônibus andante como parte do processo pedagógico é fazer um mapeamento coletivo que pode partir de uma atividade com alunos e professores para levantar e registrar as informações que tem no território da escola, e pode ser uma simples roda de conversa, a elaboração de uma lista de lugares, ruas, experiências vividas naquele território. Algumas perguntas orientadoras podem ajudar nesse processo de levantamento, como o que você faz no bairro fora do horário da aula, né? E por quais lugares você passa no trajeto entre a escola e a sua casa. E depois disso é necessário localizar essas informações levantadas em uma base cartográfica, que pode ser uma tarefa meio difícil para quem não está acostumado a usar esse tipo de base, né? Mas você pode utilizar alguma ferramenta que está disponível aí na internet, como o Google Maps ou o Google Earth, por exemplo, né? E uma dica é a gente agrupar essas atividades, essas informações levantadas por tipo. E aí é possível a gente, por exemplo, depois de imprimir uma base do Google Maps, selecionar cores, texturas ou ícones para representar de uma forma mais simples e compreensível. Então, por exemplo, você pode colocar lugares em que as pessoas elas sentem alguma relação afetiva, pode ter um determinado tipo de cor. Lugares que são relacionados a atividades de fim de semana podem ter outro tipo de cor. Lugares que podem ter alguma questão ambiental envolvida, como por exemplo um córrego ou uma área que ainda tem uma mata preservada, podem ter outro tipo de cor. Esse processo de mapeamento, além de registrar as informações sobre um território em um plano único, né, como um mapa, também possibilita traçar a distância, criar percursos e imaginar possibilidades de ação mesmo nesse território da qual a escola ou a instituição de cultura faz parte, né? É bom lembrar que as possibilidades pedagógicas de um território são infinitas, né? E reservar um tempo para imaginar e discutir entre todos, né, quais são as possibilidades e os objetivos de se implantar uma linha do ônibus andante, né, na sua instituição
é um passo fundamental para a sustentação do projeto, e isso pode ser feito durante esse processo de mapeamento e durante a elaboração desse processo, né? O próximo passo, então, é a definição do percurso do ônibus andante, né? E a partir do mapeamento do território e da identificação dos pontos de interesse e dos objetivos estabelecidos para a criação do ônibus andante, é possível criar, sim, uma linha do ônibus andante. E é possível também traçar diversos percursos para se chegar nesses pontos de interesse que vão compor essa linha do ônibus. E a escolha do melhor percurso passa por alguns critérios que podem ser distâncias percorridas, a existência de lugares de descanso, por exemplo, o conforto ambiental, que pode ser entendido assim como áreas sombreadas para você passar com aquele grupo de pessoas e não estar sentindo tanto calor em lugares ou em dias de muito sol, né? As condições do passeio público, que também são importantes, então evitar lugares em que os passeios públicos eles são mais estrangulados ou que tem um pouco de acúmulo de lixo, por exemplo, né? Identificar onde estão as travessias de pedestre. Mas é importante lembrar que caminhar pela cidade é uma questão de costume, né? E criar linhas de ônibus andante muito longas, assim, podem desencorajar novas saídas, sabe? Então, o ideal é que a gente faça percursos menores no início e conforme a gente vai se acostumando nesse caminhar pela cidade, a gente consegue alargar esses percursos, né? Uma boa referência para a gente fazer isso é pensar que uma pessoa numa condição normal de andar na rua, né, ela leva mais ou menos 15 minutos para andar 1 quilômetro. Isso pensando na cidade, em que a gente tem farol, tem travessias, tem que dar uma paradinha de vez em quando, né? E aí, para o ônibus andante, talvez não valha a pena a gente criar um percurso maior do que 2 quilômetros, mais do que meia hora andando, né? Talvez isso fique muito cansativo para o grupo e talvez isso faça com que a gente desencoraje novas saídas desse grupo. Uma possibilidade para fazer esses trajetos mais longos, quando eles passam de 1 quilômetro, entre 1 quilômetro e 2 quilômetros, né? É a gente planejar paradas, né? Aproveitar de lugares sombreados, de praças, de árvores, de bancos, às vezes um parque que tem no território da sua instituição, né? Ou, por exemplo, pensar em espaços onde a gente possa usar um banheiro, né? Às vezes a criança precisa fazer xixi e aí a gente precisa pensar nisso também e de repente até fomentar parcerias mesmo com, por exemplo, uma lanchonete que está no caminho, a gente poder parar lá para que as crianças bebam água ou vão no banheiro, ou pensar num lugar em que as crianças possam lanchar e elas mesmas levam os seus lanches para comer na praça, por exemplo, né? É muito importante a gente investigar a qualidade das calçadas, né? E dos elementos de segurança dos pedestres mesmo para definir esse trajeto. Agora, é importante também lembrar que as cidades brasileiras não necessariamente são propícias ou planejadas para esse caminhar a pé, né? E se esse é o caso da sua cidade, né, a gente tem que lembrar que também isso não pode ser um fator de desencorajamento para a saída do ônibus andante. O percurso de crianças andando na cidade faz com que todo mundo tome mais cuidado, né? Os motoristas percebem que tem um grupo de crianças e reduzem um pouco a velocidade. A gente vai para o terceiro ponto da formação de um ônibus andante, que é a criação dos elementos de sinalização. A sinalização das linhas e do grupo que forma o ônibus andante é essencial para o bom funcionamento e segurança das linhas. Além disso, marca a presença do grupo no território e possibilita a corresponsabilidade e manutenção dessas linhas por todas as pessoas e a comunidade do bairro, né? Os locais de passagem do ônibus andante podem ser sinalizados com placas de fácil confecção, também por lambe-lambes, que são aqueles cartazes impressos que depois a gente só passa uma cola com água e fixa na parede, né, com um pincel, ou stencil, que são aquelas máscaras de plástico que a gente recorta um desenho ou letras para que depois a gente só jogue uma tinta spray e aquilo já fique marcado no território, né? E o grupo ele pode estar sinalizado com coletes ou com lenços, por exemplo, ou outros elementos de identificação.
É importante ressaltar que esses elementos eles devem ser visíveis e de cores vibrantes para chamar a atenção de todos, né, das pessoas, dos motoristas. E pode-se pensar em variações dessa sinalização. Por exemplo, aqueles passageiros do ônibus andante estão com um colete de uma determinada cor. Já os condutores, que são os adultos que conduzem aquele grupo, podem estar com outro tipo de colete, né? Também a gente pode confeccionar estandartes, que são aquelas placas que a gente segura mais altas, e elas podem ter alguns comandos, como por exemplo siga e pare, e a gente pode usar isso tanto para a condução do próprio grupo que está andando a pé na rua, quanto para os motoristas quando a gente quer fazer uma travessia e a gente precisa parar o tráfego naquela rua para poder fazer essa travessia, né? Agora a gente vai falar da nossa quarta etapa para a definição de um ônibus andante, que é a composição do próprio ônibus andante, né? E assim como os meios de transporte mais convencionais, o ônibus andante ele também conta com o motorista e os passageiros, né? No caso de grupos de crianças pequenas ou grupos com muitas pessoas, é importante eleger condutores auxiliares que vão exercer funções específicas para ajudar o motorista na condução desse grupo, né? E garantir a organização e segurança do grupo. O motorista, que é a pessoa que vai à frente desse grupo, o adulto que vai à frente desse grupo, ele tem que conhecer todo o percurso, tem que conhecer os pontos de interesse, os objetivos da linha, os pontos críticos do trajeto, e ele é o condutor principal e é responsável pela orientação geral dos passageiros e também dos condutores auxiliares, né? Então, se a gente for pensar em um grupo de mais ou menos 20 a 30 crianças andando pela rua, a gente precisa de pelo menos então 3 motoristas, né? O condutor principal, o motorista principal, e 2 condutores ou motoristas auxiliares, um que vai estar no meio do ônibus auxiliando o motorista, por exemplo, numa travessia, com o estandarte de siga e para, e um condutor que vai estar no fundo do ônibus, garantindo a coesão de todo o grupo no andar pelas calçadas. O restante do grupo, que não são os condutores ou os motoristas, são os passageiros desse ônibus andante, e é importante que eles se sintam também corresponsáveis pelo bom andamento do grupo, e inclusive eles podem também auxiliar os motoristas nessa função. O ônibus andante, quando usado por uma escola, por exemplo, ele tem também uma função de que as crianças elas ganhem autonomia no caminhar pela cidade. Agora chegou o momento que todo mundo mais espera, que é a partida do ônibus andante mesmo, e também corresponde à nossa quinta etapa de formação desse ônibus andante, né? E é importante que a gente faça, antes da partida do ônibus, um reconhecimento das expectativas, orientar o grupo em relação à segurança viária e imaginar formas de sensibilizá-los sobre os aspectos do território. O reconhecimento das expectativas dos participantes pode ser feito de uma maneira a imaginar, a fomentar, na verdade, a imaginação do grupo sobre o que eles esperam dessa ação, e é um momento importante para a identificação das possibilidades de como esse grupo vai interagir com esse território, né? Algumas perguntas orientadoras podem ser feitas nesse momento, e é importante também que elas não antecipem a experiência em si, né? E afinal de contas, assim, as coisas que acontecem, os imprevistos, os elementos surpresas do percurso, eles ajudam muito a aguçar a curiosidade, né, das pessoas, e estabelecer essas relações entre elas e esse território que eles estão caminhando, né? Mas algumas dessas perguntas podem ser colocadas são: qual a importância de andar a pé pela cidade? Qual é o aprendizado que podemos ter nessa caminhada? Quais descobertas e surpresas vocês já tiveram ao caminhar pela cidade, né? Outro aspecto a ser considerado com o ônibus andante antes da saída, né, é a orientação em relação à segurança viária e a responsabilização de cada um no andamento do percurso, né? Nesse momento é importante que o grupo reconheça as faixas de pedestre, os semáforos, e a atenção que eles devem ter ao atravessar a rua. O motorista deve se apresentar e se indicar como o condutor daquele grupo e que todos têm que obedecer aos comandos dele, né? E também os condutores auxiliares devem se apresentar e dizer qual que é o papel deles na condução daquele grupo.
O grupo também deve ser orientado a vestir roupas leves e claras no dia da saída e também a beber bastante líquido, né? Chegou a hora de sair com o ônibus andante e as surpresas na caminhada, as novas descobertas de um território que muitas vezes parece banal, né, vão surgindo ao longo do percurso. E essa experiência, para que ela seja completa, né, é preciso que a gente esteja atento, né, e não apenas falar só os aspectos mais objetivos daquele território, né, por exemplo, aqui tem um determinado edifício histórico, ou aqui é uma praça tal, mas que a gente consiga aguçar os nossos sentidos, tipo a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, né? Vários exercícios podem ser feitos para a gente conseguir ter essa percepção a partir dos nossos sentidos, né? Lá no Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, a gente fez alguns exercícios com os grupos escolares, buscando ampliar a experiência do caminhar naquele território, né? Alguns exercícios para ampliar o sentido das pessoas no caminhar pelo território podem ser feitos, e eu vou dar exemplo de 2 desses exercícios. Um é um exercício de escuta. Então, quando a gente chega em uma praça ou algum lugar de relevância que a gente consiga colocar as pessoas em roda, a gente pode pedir para que todo mundo feche os olhos e a gente pode passar daí algumas instruções para as pessoas que estão com os olhos fechados. E algumas dessas instruções podem ser: quais desses sons você já tinha escutado hoje? Quais sons desaparecem na madrugada? Quais aparecem? Qual o som mais distante que você escuta? Qual desses sons vem de pessoas? Vá para o lugar mais silencioso que você puder encontrar e observe. Outro exercício que pode ser feito é de observação mesmo da paisagem, né? E a gente pode dar algumas instruções de acordo com aquilo que a gente observou anteriormente na definição do próprio percurso. Por exemplo, caminhe e analise atentamente tudo o que o rodeie. Guarde na memória elementos com os quais você se identifica. Quando sentir vontade, toque a cidade com as mãos. Daqui para frente, olhe para as alturas. Que leitura você faz da cidade? Olhe para a paisagem até perdê-la de vista. Usando a memória, diga em voz alta uma palavra para esse lugar. E vários outros exercícios podem ser criados, né? E aí é um momento de se conversar quais são os objetivos que está criando essa linha de ônibus andante, quais são as coisas que a gente acha que é interessante daquele grupo perceber do espaço que rodeia eles e do território que aquela instituição está inserida, né? E aí, a partir disso, criar outras possibilidades de escuta, de sensações, de visão mesmo sobre aquele território. A gente já tem o nosso ônibus andante implantado, depois a gente passar por esses 5 passos, a gente já consegue, já tem uma linha de ônibus andante implantada, a gente já saiu com esse grupo pelas ruas, a gente já fez os nossos exercícios de observação do território, a gente já entendeu melhor o lugar que a gente vive, o lugar que a gente habita. E agora, como todo projeto, a gente precisa analisar o que foi feito, se a gente conseguiu aproveitar todo o potencial daquele projeto, quais são as melhorias que a gente pode criar para uma nova partida de ônibus andante, o que deu certo, o que não deu certo, e como a gente aprimora esse projeto para outros grupos, ou mesmo para o mesmo grupo que vai fazer várias saídas ao longo de um ano, por exemplo, né? E então esse é o momento que é a nossa 6ª etapa do nosso trabalho aqui, que é a análise, monitoramento e aprimoramento contínuo das nossas ações. É importante a gente ter em mente que, como todo projeto experimental, o ônibus andante está passível de erros e acertos, né? E analisar, monitorar é uma tarefa essencial para o sucesso dessa empreitada, né? E que a gente consiga identificar os problemas e resolver esses problemas, né? Também é importante que a gente veja não só os problemas, mas ver os pontos positivos e o que foi aproveitado nessas ações. E quais potencialidades a gente tem para explorar em novas partidas, em novas saídas do ônibus andante, né? Então, só que para analisar e monitorar um projeto, a gente precisa que os objetivos eles estejam bem definidos, né? E esses objetivos do porquê montar um ônibus andante, eles podem mudar ao longo do tempo,
mas é uma tarefa contínua a gente discutir e analisar quais são esses objetivos, por que eles estão mudando e se a gente está alcançando esses objetivos ou às vezes a gente está alcançando eles parcialmente, né? E aí a gente identifica aonde está o problema quando a gente não consegue alcançar um objetivo ou alcançar ele parcialmente, a gente identifica quais são os gargalos que estão acontecendo para que esses objetivos não sejam alcançados. E aí, a partir desses gargalos, a gente pensa em soluções para esses problemas que foram colocados, né? E para a identificação dos problemas que a gente teve para alcançar os objetivos que foram definidos para o ônibus andante, a gente pode, por exemplo, fazer uma roda de conversa, a gente pode fazer um questionário das atividades e pensar em perguntas que identifiquem se esses objetivos eles foram alcançados, desdobrar esses objetivos em outras atividades que podem acontecer na sua instituição já dentro dela, né? Por exemplo, fazer um novo mapeamento desse território, fazer desenhos desse percurso que foi feito com o ônibus andante, identificar o que foi surpresa, o que já era conhecido desse território. Agora, é importante que esse processo de análise e monitoramento ele seja feito por todos, né? Tanto por aqueles que desenvolveram o projeto, pelos motoristas que levaram o grupo durante o percurso e também pelos passageiros que fizeram parte dessa ação e para os quais esse projeto estava sendo criado, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu queria muito agradecer essa escuta desse projeto do ônibus andante. Eu espero que você consiga conduzir esse processo na sua escola, no seu museu, na instituição de cultura que você trabalha, que você está desenvolvendo um projeto. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo no YouTube, que a gente consegue ter um alcance maior também. E divulgue para os amigos, para outras pessoas que podem estar interessadas. E muito obrigado. Eu queria fazer muito um agradecimento às pessoas que trabalharam nesse projeto lá no Museu da Língua Portuguesa, tanto o pessoal do próprio museu, quanto o pessoal da Fundação Roberto Marinho, a Deca, a Luísa, a Tati. Também queria fazer um agradecimento super especial para o Luiz Soares, que foi meu parceiro nesse trabalho. Também na Júlia Pacola, que trabalhou com a gente e desenvolveu esse projeto que foi super interessante. A Juliana Petraroli, que inclusive ajudou a escrever esse material que depois a gente compilou como manual do ônibus andante. E todas as escolas e todas as instituições de cultura do território que participaram, que também foi um processo super interessante. E eu deixo aqui o meu muito obrigado. Até mais, até a próxima.